Boa tarde, agora oficialmente, a todos e a todas. É um prazer estar aqui no perfil da Liga Nacional da Propriedade Intelectual. Eu quero agradecer a oportunidade, é um imenso prazer, uma honra estar aqui hoje para conversar com vocês sobre um tema importantíssimo na atualidade, que é a indústria audiovisual, né, e a propriedade intelectual, os desafios e os novos caminhos aí, os desafios especialmente para os advogados que trabalham nessa área de propriedade intelectual e entretenimento. E para falar desse tema eu tenho dois convidados que já estão aguardando aqui, a Vitória Reis e o Lucas Balcone. Deixa eu já ir aceitando eles aqui. Boa tarde a todos, obrigada pela presença de vocês. Para quem está entrando agora, nós vamos falar sobre propriedade intelectual na indústria audiovisual, os desafios dos novos caminhos aí, especialmente para os advogados que atuam nessa área, mas na verdade os desafios são para todos que atuam no audiovisual, né? Então, eu quero começar agradecendo, Vitória. Já agradeci aqui a Liga, a doutora Soraya, pelo convite, pela oportunidade da gente conversar sobre esse tema. Mas também quero agradecer os convidados de hoje, que é a Vitória, a doutora Vitória e o doutor Lucas Balcone. Muito obrigada por aceitarem o meu convite. Muito obrigada por separarem aí um pedacinho da tarde de vocês para a gente conversar. E eu gostaria que vocês se apresentassem. Eu vou começar pela doutora Vitória, porque o doutor Lucas aparentemente está tendo algum problema aqui de comunicação aqui com a internet. Vitória, fica à vontade, se apresente e fale um pouquinho de você aqui pra gente. Tá bom. Oi, pessoal. Bom, primeiro acho que eu vou agradecer a Mari, a doutora Mariana Moretti, pelo convite. A gente sempre troca bastante sobre audiovisual e sobre os desafios do advogado e como que a gente pode construir aí uma propriedade intelectual cada vez mais acessível, né, a essa área. Então, para mim é uma honra e um super prazer estar aqui. Eu sou Vitória, eu sou formada em Direito, sou advogada, tenho também mestrado em Comunicação Audiovisual, tenho também uma outra formação em Relações Internacionais que acaba auxiliando também na atuação dentro das produtoras e no desenvolvimento dos negócios, né, audiovisuais. Então, é isso. Dentro do escritório, Balcone Moretti, eu atuo especificamente na área audiovisual, então, fazendo todo o acompanhamento nos trâmites da Ancine, desenvolvimento dos projetos e também algumas questões que envolvem e que, óbvio, sempre permeiam a propriedade intelectual, com os registros e toda essa análise das questões criativas que estão intrínsecas ao audiovisual como um todo, né? Então, é isso. E obrigada, vamos lá, tô animada para conversar sobre isso. Eu adoro conversar. A Vitória está sendo modesta na apresentação dela, mas ela é uma fera da área, é roteirista, super antenada no audiovisual. Então, tem essa formação na área jurídica, né? Tem a formação como advogada, tem também a formação complementar como relações internacionais, mas a parte audiovisual é o seu coraçãozinho, né, Vitória? Então, na verdade, não é nem minha paixão, é minha obsessão, né? Eu sou obcecada por essa área, então amo demais a conta. Então, quando eu pensei no audiovisual, eu falei assim, é interessante a gente fazer uma live sobre isso. Eu não podia pensar em outra pessoa a não ser você. E o doutor Lucas, que estava aqui, mas aparentemente caiu. Deixa eu ver se ele está aqui. Vamos ver se ele consegue acessar aqui. O doutor Lucas Balcone, ele vai poder se apresentar também, se ele conseguir acessar. E aí, tá melhor agora na internet? Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Aê, depois de ir para 15 lugares diferentes. Que bom, que bom. O importante é que deu certo, né? Às vezes a gente fica na mão da tecnologia, da internet especialmente, né? A gente sempre fala tanto de novas tecnologias, disso, daquilo, e no final das contas, se a gente não tiver a internet funcionando, não adianta de nada, né? Lucas, se apresenta, por favor, fala um pouquinho e brevemente sobre você,
sobre a sua relação com o audiovisual, o que você faz hoje, a sua atuação, por favor. Bom, meu nome é Lucas Balcone, eu sou sócio do Balcone Moretti, advogado, especializado em propriedade intelectual e direito concorrencial. Sou professor, mestre em Direito Político e Econômico e doutor em Direito pela USP, no Largo de São Francisco. E nós atuamos dentro da parte audiovisual em quase todos os segmentos, não só jurídicos, como também administrativos, né? Então, na parte de captação de recurso, ou no registro Cancine, enfim, negociações, a gente faz quase todas as coisas possíveis, menos as partes criativas. Aí a gente já não trabalha com nada. Tá bem antenado aí, então, nos novos desafios aí do setor audiovisual, né, Lucas? Estamos sim. Legal. Bom, eu escolhi esse tema do audiovisual, conversando com a Vitória especialmente, porque a gente tem realmente enfrentado dentro da advocacia, dentro das orientações para clientes do audiovisual, muitos desafios relacionados com a propriedade intelectual. Mas eu acho que antes da gente entrar nesses desafios, é importante a gente falar um pouquinho sobre esse cenário audiovisual e sobre as mudanças que a própria indústria vem sofrendo nos últimos tempos, né? Então, eu acho que só o fato da gente estar fazendo essa live, que é um produto audiovisual no final, né? Já mostra o quanto a gente evoluiu nessa indústria. Antigamente, e não tão antigamente assim, para a gente fazer um vídeo, para a gente ter uma produção audiovisual, eram necessários inúmeros instrumentos, e esses instrumentos eles estavam da mão de poucos, né? Especialmente para fazer a transmissão de uma obra audiovisual, por exemplo. Então, eu acho que esse ponto, né, proporcionado especialmente pela tecnologia internet, eu acho que acabou revolucionando muito o mercado audiovisual. E com foco aqui, eu quero trazer bastante para o streaming, né? Porque essa tecnologia, ela proporcionou o audiovisual via streaming. Então, a gente consegue acessar obras, filmes, séries, produções mais curtas, até mesmo online. Então, assim, a mudança, ela é realmente radical. Então, eu quero ouvir um pouquinho de vocês sobre esse contexto atual, especialmente brasileiro, do audiovisual de hoje. Acho que a gente pode começar... Bom, sintam-se à vontade. Vamos começar pela Vitória, talvez. Vitória. Então, Mário, eu assim, pensando nessa live e também na atuação do advogado, eu acho muito legal a gente começar justamente por esse lugar, assim, porque o que eu vejo também é que pelo direito estar bastante desconectado dessa área, existe sim um grande desconhecimento da indústria brasileira audiovisual e principalmente do que a gente está, porque nos últimos 10 anos a indústria ela se modificou demais, justamente pelo que você falou do surgimento dos streamings no Brasil. E já antes dos streamings, as plataformas sociais e principalmente o YouTube também ele chegou no Brasil em 2007 e já começou ali essa revolução. Antes de tudo isso, a gente tinha um desenvolvimento audiovisual brasileiro muito conectado à produção de telenovelas, né, com a TV Globo, principalmente, e essa produção independente brasileira que era realizada principalmente a partir de fomento público. Isso vinha da Ancine. Então, assim, a gente tem um histórico de produção audiovisual pautada no fomento público, assim. E há 10 anos atrás, os streamings chegaram e eles começaram, logo depois, a aportar valores para o desenvolvimento de obras originais brasileiras para a plataforma dos streamings dele. Então, a primeira grande foi a Netflix e depois disso, como o Brasil e a América Latina é um público consumidor gigantesco, muito maior do que qualquer outro público consumidor norte-americano, por exemplo, eles viram aqui um mercado absurdo. E cada vez mais está surgindo mais e mais e mais aporte em produções brasileiras. Isso não só nos streams, mas também a gente pode ver uma produção. A gente viu um crescimento de produção no YouTube muito grande e agora, inclusive, produções de plataforma de vídeo em redes sociais, como a gente pode falar, a outra plataforma que não pode ser mencionada
É nessa rede verdade. social aqui, mas é a dos videozinhos. Então, assim, o que a gente tem hoje? A gente tem uma indústria que é tradicionalmente, ela se firmou através do fomento público. Toda esse outro aporte que está vindo da área privada, principalmente pelos streaming, só que, como a gente bem sabe também, nos últimos 4 anos, esse fomento público ele acabou sendo minado. Então, juridicamente, é uma situação bem complexa e bem delicada. Por quê? Porque acaba que o advogado, e a gente sente isso muito no escritório, ele acaba se tornando muito mais do que um simples advogado que vai analisar os contratos. Ele também, por a gente estar nessa dinâmica tão sensível e complexa, ele acaba se tornando também um negociador, um orientador, uma pessoa que vai fazer uma mediação ali entre duas pontas, entre quem tem o aporte financeiro e também na relação com a Ancine. Então, é aquela pessoa que vai transitar por muitos ambientes nessa relação do audiovisual. E mais para frente, acho que dá até para a gente destrinchar um pouquinho melhor como que funciona isso dentro da produção audiovisual. Mas, assim, o papel do advogado, hoje em dia, é muito, eu pelo menos acho, muito interessante e absurdamente necessário, justamente porque a gente tem aí essa indústria que está no meio, praticamente, de uma grande mudança e de uma grande expansão também. Com certeza. Lucas, quer fazer alguma complementação? Na verdade, eu vejo que existem dois movimentos paralelos de desenvolvimento da indústria audiovisual que vem sendo muito fomentado e que começa agora, assim como várias outras áreas também, a se profissionalizar de uma forma mais madura, vamos assim dizer, né? Porque a indústria audiovisual continua ainda sendo, de uma certa forma, uma indústria muito informal, né? Em que poucos players de mercado detêm o poder econômico e por isso eles é que mandam o contrato, aceitou, está aceitado, não aceitou, beijo, tchau. Mas tem, além disso, né, além dessa maturação por conta dos streamings e, enfim, de uma série de plataformas que possibilitam agora o desenvolvimento audiovisual, eu vejo que há um outro mercado paralelo, vamos assim dizer, que envolve audiovisual, mas não necessariamente é a indústria que a gente poderia chamar de audiovisual. Né? Por quê? Porque são a parte de games, animações, toda uma área de realidade virtual, né, realidade aumentada, cursos em companies hoje que são feitos através de treinamentos audiovisuais, enfim, tem uma série de coisas que a gente vem vendo aí, vem se multiplicando, que trabalham necessariamente com audiovisual. Né? Então a gente trabalha muito com algumas empresas de marketing, algumas empresas de desenvolvimento de cursos, aqui em Londrina tem o pessoal da realidade aumentada, tem animações, então existe um grande número de players hoje que vem se multiplicando e que trabalham com audiovisual, sem necessariamente estar ativamente nessa indústria audiovisual que nós chamamos, que é mais para o cinema, séries, novelas, etc., né, que seriam as mais tradicionais em termos gerais. Então isso vem fomentando bastante o mercado, é bem interessante esse movimento. Mas é claro, a gente ainda está num começo, eu acho que ainda tem muita coisa para se desenvolver, as empresas têm muito que amadurecer ainda, como várias outras do mercado. Mas o caminho vem sendo seguido e acho que em pouco tempo, se tudo der certo, as empresas vão tomar esse conhecimento, vão ter esse acesso a mais informações e isso vai atingir não só essas empresas mais tradicionais do mercado, vamos assim dizer, quanto essas novas também. Eu vejo tudo audiovisual hoje em dia. Eu não sei se é porque eu estou trabalhando tanto com isso que eu vejo em todos os negócios um pouco do audiovisual, sabe? Então, eu acho que os novos modelos de negócio estão utilizando muito do audiovisual. Modelos de negócios mais tradicionais também estão percebendo o audiovisual como uma possibilidade de desenvolvimento. Então, assim, tudo que a gente vai falar isso não é só sobre falar aqui, né? Não é só sobre o audiovisual cinematográfico, né? Essa indústria que a gente se refere quando fala da indústria audiovisual. A gente está falando de todo o audiovisual que envolve a propriedade intelectual, né? E esses desafios que nós vamos trabalhar. Então, encaixando aqui nesses principais desafios, eu vejo como um desafio extremamente grande
é o fato de que nós sempre importamos muito audiovisual, né? Os Estados Unidos sempre foi um mercado produtor e exportador de audiovisual e o Brasil importador. A Vitória muito bem falou, nós consumimos muito, mas nós sempre fomos muito consumistas de fora. Agora que eu vejo uma tendência maior, que a gente está tendo mais produções nacionais, né? Mas pelo fato da gente importar bastante isso, a gente também acaba importando os instrumentos jurídicos. E até mesmo pelos grandes players estarem fora do país, nós acabamos tendo que revisar documentos que vêm de fora, nós acabamos que ter que fazer negociações com o pessoal de fora, e aí, às vezes as legislações, a base das nossas legislações, elas entram em conflito. Então, eu acho que é interessante a gente falar aqui um pouco sobre as diferenças básicas, obviamente, do modelo jurídico brasileiro e o modelo de copyright, né? Então, o modelo jurídico brasileiro de direito autoral, aqui eu estou falando, né? Que é baseado no modelo francês, né? De direito de autor. E, por outro lado, o copyright, que é o direito de cópia, que é o modelo utilizado nos Estados Unidos em especial, outros países também, mas nos Estados Unidos em especial. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre essas diferenças básicas. Lucas, vamos começar por você agora? Pode ser, pode ser. Bom, as diferenças tem várias, na verdade, né? Mas eu acho que a principal, a grande diferença, efetivamente, que a gente vê é que, como o direito autoral no Brasil ele é personalíssimo, existem a diferença entre o direito material do direito autoral e o direito moral do direito autoral, do direito do autor. Isso que não tem nos Estados Unidos, normalmente, né, ou alguns outros países europeus. Isso acaba acontecendo dá uma certa complexidade na hora de fazer as negociações, porque via de regra esses streams eles fazem o que a gente chama de buy, ele compra tudo, né? Ele não quer saber de nada, ele vem, ele vai dar X mil reais para você e acabou, você não tem mais direito para nada. Então, e no Brasil não é assim que funciona, né? Então a gente ainda tem que educar um pouco, ou quando a gente vai participar da negociação, a gente tenta ver como esse direito moral do autor ainda vai ser preservado, seja por créditos, ou, por exemplo, por obras derivadas, obras conexas, enfim, a gente normalmente vem muito fechadas, ou vem um contrato de adesão praticamente, né? Todos que a gente viu dos grandes streams veio assim. E isso dificulta muito a negociação, dificulta muito a gente explicar até para o pessoal daqui como é feito lá e para o pessoal de lá como é feito aqui. Então há esse descompasso muito grande das questões jurídicas que atingem principalmente, mas não somente, é claro, a questão da negociação. Talvez seja o mais difícil hoje em dia essa diferenciação, não no contrato, porque no contrato, o resultado jurídico, no final das contas, é praticamente o mesmo. A empresa vai comprar os direitos patrimoniais gerais da obra audiovisual. Aí existem negociações, ok, bibibi, bobobó. Mas é nessa hora da negociação que essa grande diferenciação, essa grande diferença, ela acaba atuando com maior força. É quase impossível você colocar na cabeça do streaming que ele está comprando só uma parte da obra, ele não compra tudo. Ele ainda tem que assegurar direitos autorais às vezes para o roteirista, Tá. às vezes para o roteirista, às vezes para o produtor, às vezes para o showrunner, enfim. Então, é nessa negociação que a gente vê uma maior dificuldade, né? E aí no contrato também existem cláusulas específicas que precisam ser asseguradas. Então não dá para vir esse contrato de adesão. A gente precisa sempre revisar especialmente, mas não somente a parte de obras derivadas, de obras conexas, dos créditos. Às vezes vem contrato de adesão que nem crédito para o roteirista, por exemplo, vai dar. Enfim, então existe uma certa dificuldade que a gente vê. A gente fez algumas negociações bem longas com distribuidoras grandes, por exemplo, que esse foi o maior entrave e algumas não deram certo, inclusive por conta disso. Eles não conseguiram entender como é que funciona a relação de direito autoral aqui no Brasil e a coisa acabou ficando entravada, né? Não funcionou muito bem, não. Mas, Lucas, você sente que existe uma abertura para negociação ou não? Que falta só mesmo o entendimento ou não existe essa abertura
para negociação? Assim, o que você sente no dia a dia aí Eu sinto desse que relacional? são dois problemas. O pessoal já vem com uma falta de abertura para negociação. Já vem. Primeiro que normalmente vem, não bate ali, né? Primeiro que quem vai comprar normalmente os direitos não é uma pessoa já do jurídico, ou não tem pouco conhecimento jurídico, é uma pessoa da produção, enfim. Ou tem por exemplo, a Globo ela tem acho que, se não me engano, são duas pessoas por cada setor que são responsáveis pelas aquisições de direitos, e aí elas já têm até mais conhecimento e tal. A Netflix é assim também, a galeria distribuidora não é assim, então veio direto o produtor fazer a aquisição de um roteiro, então o cara não sabia muito bem também como funcionava os detalhes de cláusula. Então vai depender muito de quem que está fazendo essa aquisição, mas quando vem de fora, esses grandes players, já vem fechado, já é difícil fazer a negociação. E aí é mais difícil ainda porque você tem que explicar o direito. Então são dois problemas complexos que você tem que resolver. Tá, Mas são poucas as coisas que a gente efetivamente consegue negociar. Assim, a margem de negociação é muito baixa mesmo. entendi. Vitória, quer fazer alguma complementação? Você acha que essa dinâmica e essa diferença entre Brasil e exterior, especialmente Estados Unidos aqui, tem alguma interferência até mesmo na produção da obra brasileira, enfim? Eu acho, Mari, eu acho assim, como eles estão, as demandas elas estão vindo por esses streamings, e você bem pontuou que os streamings eles acabam seguindo a legislação muito diferente do Brasil. E isso acaba interferindo, sim, inclusive na relação que eles têm com os produtores e com os showrunners também. O que é o showrunner para a galera do direito? O showrunner é aquela cabeça do projeto de uma série, normalmente, e ele que vai administrar, ele que vai fazer a contratação e também ele vai participar do processo criativo da série. Então, normalmente, ele tem uma ideia de um projeto, ele vende o projeto dele para um streaming ou para uma produtora, e a produtora vende para o streaming. E o showrunner, porque ele teve a ideia do projeto, é ele que vai ser, como eu falei, a cabeça criativa do projeto. Mas o que a gente mais vê é justamente aí. Porque existem muitos criadores brasileiros que têm uma ideia de projeto, só que como esses streamings estão acostumados com o fazer lá dos Estados Unidos, e muitas vezes a pessoa que teve a ideia não se torna um showrunner, o streaming ele acaba optando por contratar um showrunner, acaba que tem esse diálogo já começa truncado, porque a pessoa ela vem com a ideia e ela acaba tendo que abrir mão da ideia dela ou deixar a ideia dela para outra pessoa desenvolver. E aí eu vejo que isso na parte produtiva, e existe, por isso que eu bato sempre na tecla que é muito importante que todos os criadores sejam acompanhados de advogado, porque eles acabam, às vezes, cedendo, sim, muitas coisas, cedendo a ideia inteira. Como os streamings, eles estão acostumados com essa compra do projeto, eles acabam achando que eles podem comprar a ideia também, e depois, a partir daí, podem fazer o que quiser com a ideia, podem modificar tudo. E aí, os artistas brasileiros e os criadores brasileiros que estavam acostumados a ter total liberdade, independência e controle do projeto, acaba saindo total, assim, o desenvolvimento do projeto sai do controle dele e ele acaba virando uma briga gigantesca e o advogado está ali no meio tentando organizar todas as partes, assim, tentando harmonizar, apaziguar e falar, não, vamos sentar daqui e dali. Então, assim, acaba que, como o Lucas até falou, as relações elas começam já truncadas, e justamente pela questão jurídica. É uma coisa muito simples até, que uma regularização ali dos VODs talvez já conseguiria sanar algumas questões, mas o ambiente jurídico e advocatício que a gente tem hoje em dia, né? E das negociações. Então, é muito suor, muita paciência também do advogado de conseguir conversar aqui, conversar ali, para tentar alinhar as expectativas e apaziguar os ânimos de todo mundo, né? Eu acho que essa comunicação do advogado e do produtor, enfim, vou usar produtor aqui de uma forma geral, bem ampla, ela é necessária, né? Mas ainda falta muito isso, né?
falta eles perceberem também a necessidade de ter esse apoio jurídico para fazer essas constatações, né? Para falar assim, ó, aqui pode, aqui não pode. E às vezes, como você bem falou, é algo bastante simples, né? É algo bastante pontual que já vai mudar todo um relacional aí que está sendo desenvolvido. E, inclusive, você falou aqui de showrunner e até explicou o que é, mas a gente também acaba importando alguns termos e algumas novas profissões de fora e a gente acaba misturando muito, né? Recentemente, até a Vitória participou comigo desse contrato. Recentemente, eu estava lendo um contrato, revisando um contrato, e eu não conseguia entender muito bem qual que era a prestação de serviço que estava sendo desenvolvida aquilo, o que aquela parte contratada estava fazendo. E aí eu e a Vitória lendo, ela falou assim, ó, isso daqui é um showrunner, não é um produtor tal que estava lá, né? Isso aqui é um showrunner, então a gente precisa realmente falar a mesma linguagem do audiovisual também na hora de desenvolver os contratos, né? E até mesmo nas negociações. Então aqui já, olha a quantidade de desafio que a gente já falou, né? E tem um outro desafio também que é o outro lado, né? Como a gente tem uma cultura muito autoral no Brasil, é muito difícil a pessoa desapegar da ideia. Muito difícil. Então, nas negociações, sempre tem o entrave dos dois lados. Um que quer comprar tudo e o outro que sempre quer participar. Até a gente conseguir desvencilhar isso, a gente, por exemplo, fez quase 6 meses numa negociação de uma pesquisa barra argumento, e que o detentor da pesquisa já tinha feito um documentário autoral sobre o evento, era um crime que aconteceu local aqui na região, e ele queria participar do roteiro também, porque ele estava com medo de que essa distribuidora, que já havia feito alguns filmes famosos sobre crimes, transformasse meio que numa coisa um pouco cômica, um pouco, enfim. Então ele queria participar, ele queria limitar o poder de transformação da ideia, da pesquisa do argumento. Então a gente tem também essas duas pontas que a gente tem que ficar harmonizando, enfim, como harmonizando, fala, né? Fazendo a pessoa desapegar de um lado da ideia, falando, meu, hoje é comercial, a coisa mudou, blá, blá, blá. E a outra falando, ó, também não é 100%, existem uma série de direitos que precisam ser assegurados, como, por exemplo, nessa negociação, a distribuidora e produtora que ia comprar, ela até falou, não, ele vai poder participar do roteiro. Eu falei, tá, mas como? Né? Vamos pôr isso em contrato? Eles falaram, não, aí já é difícil, porque não tem como eu assegurar, porque a gente vai terceirizar a produção, e aí eu preciso ver se o diretor tá... Aí, tipo, entra outra pessoa, que é o diretor, ou a produtora terceirizada. Então, enfim, é bem difícil hoje a negociação, porque é uma questão muito complexa, são direitos complexos, e cada parte quer puxar para o seu lado, então fica bem difícil mesmo. É verdade. Bom, só para complementar ainda, trazendo só uma última informaçãozinha para os advogados, existe também, a partir dessa história, por exemplo, que o Lucas trouxe, de compra de um argumento, se for para um streaming, por exemplo, muito provavelmente o streaming ele vai abrir uma sala de roteiro. E aí a sala de roteiro são vários roteiristas contratados que vão desenvolver em cima desse argumento um roteiro. E não necessariamente esse roteirista que desenvolveu o argumento vai participar dessa sala de roteiro. Então aí fica ainda mais complexa a negociação, porque daí são criações de muitos outros roteiristas que podem até fugir da ideia inicial. E era justamente por isso que o roteirista que o Lucas negociou bateu tanto na ideia. Ele falou, gente, eu preciso participar disso, porque é a minha ideia e tudo mais. Então é bem legal, é bem interessante, assim, toda essa dinâmica, mas difícil. É interessante vocês trazerem isso, porque tipo, são muitos criativos, né? E o criativo, na grande maioria das vezes, o autor, né, daquela criação, ele realmente se vincula àquela obra que ele está criando, né? Ele se vincula de outras formas para além da patrimonial. E é até por isso que existe o direito moral de autor, né? Então, a gente tem bastante isso enraizado na indústria cinematográfica mesmo, né? Então, de raiz, né, Vitória? Existe esse apego. Então, quando você pega, por exemplo, os streamings da atualidade, absolutamente nada contra, mas eles são mais comerciais, e você pega essa indústria cinematográfica mais raiz, mais apegada mesmo àquele desenvolvimento criativo e tal, é difícil, né, quando você coloca os dois na mesma cadeira,
para fazer as negociações. Aí tem um choque mesmo de realidade, né? Então, bem interessante vocês trazerem isso. Mas a gente já trouxe aqui inúmeros desafios, né? Diversos desafios, mas num olhar mais macro. Eu queria olhar um pouco mais para a atuação mesmo do advogado na indústria audiovisual. Queria que vocês falassem um pouquinho para mim o que vocês entendem aí, qual que é a atuação básica do advogado dentro da indústria audiovisual. E aqui a gente também está falando da indústria audiovisual de uma forma geral. Pode começar por você, Vitória. Tá bom. O que eu vejo, assim, o mais básico de tudo, que é o mais óbvio para o advogado fazer, é o que a gente chama, dentro da área audiovisual, de cadeia de direitos. Isso, quem conhece bastante é o produtor, acaba se tornando um produtor executivo. É até algo que a gente faz também no escritório, um pouco de produção executiva, porque o advogado ele acaba se tornando um pouquinho de produtor executivo mesmo. E dentro dessa cadeia de direitos, a gente inclui todos os processos que existem dentro de uma produção audiovisual. Isso falando de forma mais macro, tá? Não tanto nesse audiovisual mais moderno, mas não moderno, mais recente mesmo, esse audiovisual que surgiu há, sei lá, 2 anos. Não esse, mas o audiovisual como um todo, existem alguns processos. Existe ali a criação de uma ideia, de um projeto, e aí essa externalização da ideia em um projeto. Depois você desenvolve o argumento, depois você desenvolve o roteiro. A partir de um roteiro desenvolvido, o advogado ele já pode fazer o que a gente chama de clearance, que é o clearance de direitos, que é essa limpeza do projeto, para que dentro do roteiro você já consiga tentar prever ali quais são os riscos de roteiro, que existem dentro desse roteiro. Então, assim, existe uma externa, essa externa está em algum ambiente que tem algum tipo de proteção arquitetônica, vai ter criança, vai ter noturno, vai ser diurno, quantos contratos vão ser contratos empregatícios mesmo, de prestação de serviço, quantos artistas. Só já no roteiro você já consegue mais ou menos mensurar questão de música, porque às vezes o roteirista coloca, o personagem cantarola Chico Buarque. E aí o advogado tem que falar, poxa, mas Chico, você quer mesmo cantarolar Chico Buarque? Porque você precisa de uma autorização, você precisa comprar ali os direitos. Então, aí, já no roteiro, o advogado ele já consegue ter uma atuação gigante. Mas, a partir daí, a gente já entra ali num processo de captação. Então, formatar o projeto para que ele seja inserido em leis federais de incentivo, ou então captação mesmo privada. Então, o advogado consegue atuar nisso. E aí, esse processo de captação demora. A gente no escritório sabe muito bem o tanto que demora muito. Às vezes demora anos para você conseguir uma verba para você desenvolver o projeto, mas acaba conseguindo sim, e a gente reza para que cada vez a gente consiga de uma forma mais rápida ainda. Depois disso tem as fases produtivas, né, de pré-produção, produção, pós-produção, e o advogado lá junto. Então, assim, em todos os contratos, tanto contratos conexos, contratos de personalidade, tudo que envolve direito de personalidade, direitos conexos, direitos autorais, o advogado ele vai estar ali sempre junto para que ele consiga, para que não exista. O advogado ele atua muito na área audiovisual para minimizar os riscos, né? Então, o advogado ele atua para que não exista riscos dentro desse processo produtivo. O advogado atua muito junto com os produtores, então é bem uma atuação próxima mesmo para que a gente consiga desenvolver os contratos, os termos que os produtores precisam, os registros, as licenças, as autorizações. Tudo isso o advogado pode atuar junto. E aí depois tem a parte ali dentro da Ancine, dos trâmites, dos certificados. Depois, se vocês quiserem, a gente pode até detalhar um pouquinho mais, assim. Então, de modo geral, existe essa atuação do advogado. E no final ainda tem toda a parte de licenciamento da obra, de distribuição da obra, tudo isso faz parte. Então, assim, todos os contratos, são áreas... Todos os termos, tudo. Aparentemente são áreas extremamente separadas, mas se a gente for analisar mesmo de uma forma bastante profissional, como até o Lucas abriu a nossa fala comentando sobre essa questão da profissionalização dessa área, se a gente for agir de forma extremamente profissional, é o advogado de ponta a ponta, do início da ideia até lá o filme no cinema, assim. O advogado tem uma contribuição gigantesca nessa área, né?
E bem Exatamente. desafiadora, mas muito, muito bacana. Eu acho até que o nome do advogado tem que vir nos créditos finais de todas as obras, sabe? De todas as obras. De tanto que ele Com participa. certeza! Tem algumas produções audiovisuais que já colocam o nome dos advogados no finais. Eu acho justíssimo, né? Só antes de passar aqui para o Lucas, a gente teve uma pergunta aqui, só para repetir o termo que você falou, que é o clearance. Que uma pessoa aqui não pegou, acho que foi a Gitana. Clearance, eu vou escrever aqui como... Eu vou colocar no comentário como que escreve, tá bom? Enquanto isso, eu já posso passar para o Lucas, para fazer os seus comentários sobre essa atuação do advogado. Ixi, bom, como a Vitória falou, a gente trata toda a produção aqui, ou ainda não é uma produção, é só uma ideia, vamos assim dizer, como um projeto. E aí a gente vai fazendo uma pesquisa muito detalhada para verificar se está tudo certo. Então, já no começo, a gente verifica, pô, a ideia é sua ou tem mais alguém? Você escreveu sozinho ou tem mais alguém? Se sim, vamos fazer um contrato entre vocês. Isso já precisa estar ajustado, né? Como se fosse uma sociedade, porque um projeto, como a Vitória falou, às vezes pode durar anos e anos até, enfim, a produção. Então, a pessoa precisa já definir ali o que ela quer, se ela quer vender ou se ela tem a ideia de produzir sozinha, por conta. Se ela vai produzir por conta, se ela vai correr atrás de leis de incentivo fiscal, ou de fundo setorial, ou de patrocínio privado, ou das três coisas. Então, a gente precisa chegar, sentar com o produtor, o roteirista, ou a pessoa que idealizou, pode ser, por exemplo, um autor de um livro, a gente já fez alguns trabalhos, ele queria licenciar o trabalho dele para a produção audiovisual, como fazer, a gente ensinou, né, a gente detalhou tudo certinho, precisava, por exemplo, pegar autorização com o outro autor, né, eram dois. Então a gente trabalha meio que como se fosse uma empresa, né? Então chegou uma produção nova, ela é uma empresa. Vamos lá. Tem sócio? Tem coautor? Ah, não tem. Vai ter coprodutor? Ah, tem. Então a gente vai amarrando todas essas relações em termos ou contratos. Vai depender aí do que tipo de relação a gente está falando. Então, pô, eu tive a ideia, mas eu vou contratar um roteirista para desenvolver isso melhor, ou eu fiz a pesquisa e vou contratar o roteirista, então vou fazer o contrato de roteiro. Depois vai ter que contratar um produtor executivo, vai ter que fazer o cadastro do argumento, vamos fazer o cadastro do argumento, tá tudo certo, tá tudo certo. Vamos fazer o cadastro do roteiro na Biblioteca Nacional, vamos fazer o cadastro do roteiro. Então, depois disso, chega na produção executiva efetivamente, vai passar para uma produtora que já tem o cadastro da Ancine, ou você mesmo vai ser a produtora. Como é que está seu cadastro da Ancine? Os fundos setoriais, eles só estão pagando produtoras que têm a classificação X e Y. Você está com essa classificação? Tô, não tô. Então, se não tá, então a gente vai ter que arrumar uma outra produtora para desenvolver. Vamos fazer um contrato com essa outra produtora ou você quer, enfim, tentar... Então a gente são Você está se adiantando aí, eu tenho uma pergunta sobre isso. então a gente tem uma enorme quantidade de processos que precisam ser feitos com o jurídico já bem detalhado para que efetivamente saia um projeto grande. Ou grande ou até então um documentário, uma série, enfim, um curta normalmente já é mais tranquilo, né? A gente participou, inclusive, do Festival Internacional de Curtas agora, e aí já é uma ideia um pouco mais rápida, normalmente enfim, o trabalho é um pouquinho mais simples, mas ainda assim, necessariamente, você precisa passar por todos esses trâmites necessariamente. Então, enfim, existe uma série de procedimentos bem complexos que precisam ser analisados. Mas precisa ser trabalhado como Lucas, uma empresa mesmo. Nessa atuação do advogado, né, todos esses processos que vocês mencionaram, os dois aqui, que tem esse acompanhamento, vocês entendem também que se aplica para audiovisuais mais simples, como, por exemplo, o YouTube, que, na verdade, tem já produções extremamente complexas ali dentro, Exato. né? Mas talvez a gente não perceba tanto, né? Eu acho que, às vezes, tem até produções muito complexas por trás para parecer ser algo muito simples, né? Então, eu queria só que você abordasse um pouquinho isso. Isso também vale, por exemplo, para produções audiovisuais nessas novas redes sociais e por aí vai? Vale para tudo, na verdade, né? Tanto canais que fazem produções mais complexas, como, por exemplo, uma animação. Uma animação é uma produção muito complexa, né? Vai envolver dublador,
Enfim, tem uma série de coisas ali importantes que a gente precisa trabalhar numa animação. Existe a Bíblia da animação, daí depois precisa ser editada, aí volta, aí vem, aí, enfim. Mas, por exemplo, canais um pouco mais simples, mas que fazem algum tipo de produção audiovisual, né, que tem algum tipo de produção audiovisual detalhada, via de regra, sempre precisa de contratos, né? Por exemplo, precisa de, no mínimo, um contrato com o editor. A gente já viu alguns problemas que o editor depois pediu para o cara retirar o vídeo porque não tinha a sessão completa. Ainda que é um contrato de prestação de serviço, as sessões precisam ser previstas, e aí era aquele contrato de boca, e aí todo mundo sabe o que Aham. acontece. Normalmente essa pessoa tem um roteirista, ainda que ela faça quase tudo, ainda que ela idealize, normalmente tem um prestador de serviço que ajuda ela a fazer esses roteiros ou a idealizar esses roteiros. Existe toda Legal. uma cadeia de autorizações de voz e imagem, que isso dá muito problema também. Então eu estou filmando na rua, eu filmo meu amigo, filmo fulano de tal, que precisa ser analisado. A gente vê, por exemplo, bastante comediante que vem tendo alguns problemas com, por exemplo, uso de paródia ou uma certa caracterização de uma pessoa, de uma figura pública, se isso pode, se isso não pode. Então, ainda que a produção seja muito simples, Basicamente, aquelas de basicamente TikTok tudo que mesmo, precisa de alguma basicamente coisa. tudo que tem no direito autoral, você vai analisar dentro de uma obra audiovisual. Basicamente isso, né? Exatamente, toda aquela cadeia. Eu acho que também é legal acrescentar, Mari, que assim, a gente tem a Ancine como a agência reguladora do audiovisual no Brasil. Então, o que significa isso? Que, ainda que seja o seu audiovisual mais simples, se você quiser veicular ele em qualquer tipo de janela, que a gente chama, que são as janelas ali de cinema, televisão, hoje em dia até dependendo ali de alguma outra janela mais não tradicional, você precisa passar pela Ancine. E passando pela Ancine, você precisa ter toda a questão documental e jurídica, assim, zeradinha. Então, você precisa estar Redondinho. com todos os contratos redondinha. Então, precisa estar com todos os contratos assinados e desenvolvidos, todos esses contratos que o Lucas falou, sendo, ainda que seja produção simples que vai para o YouTube, se essa sua produção do YouTube você quiser passar numa televisão, em qualquer outro tipo de janela, você precisa ter o que, eu vou me adiantar um pouquinho aqui, mas você precisa ter o que é o CPB, o Certificado de Produto Brasileiro. Para você conseguir, você precisa passar por todo o trâmite da Ancine. E aí, entra lá naquilo que o Lucas falou, de ter que ter uma produtora registrada, de ter que estar com o registro regular, de ter que estar com todos os registros, todos os certificados, de todos os contratos, de todas as licenças, tudo tem que estar redondinho. Então, a atuação do advogado é muito necessária, só que ainda, como a gente tem ainda uma indústria nova, né, essa indústria mais alternativa ali, a gente está aquecendo ela, né? E agora que existe essa preocupação, até por conta dos streamings. Os streamings, como eles sabem que precisa ser, que existe a Ancine regulando na outra ponta, eles já exigem, até para você, ainda que seu produto já esteja pronto, você só vai vender para o streaming, ele exige que toda essa parte documental esteja 100% organizada. Então, Aham. não tem mais para onde correr, gente. É direito mesmo, não tem o que fazer. Exatamente. Então, vamos aproveitar que vocês já mencionaram um pouco sobre isso. A Vitória falou agora do CPB. Quando a gente pensa em propriedade intelectual de uma forma geral, né, incluindo aí o direito autoral e a propriedade industrial, a gente pensa em registros, né? Ainda que lá no direito autoral não precise e tal, mas a gente pensa em registros. Então, assim, para garantir a proteção, para garantir, inclusive, esse fluxo correto que a Vitória estava mencionando, quais são os principais registros, assim, que vocês consideram na obra audiovisual? Olha, Mari, o Lucas já mencionou alguns, né? Mas assim, só para tentando seguir a cronologia ali do desenvolvimento da ideia num projeto. O que eu Perfeito. penso? Primeiro, um registro ali de roteiro ou de argumento na Fundação da Biblioteca Nacional, ou então, hoje em dia, por ter um trâmite um pouquinho mais rápido, na Câmara do Livro também. Então, a galera, os roteiristas têm também desenvolvido e registrado lá, mas tradicionalmente é a FBN. E por que desse registro? Esse registro, como você bem falou, em que pese o direito autoral
não exista algo ali taxativo exigindo que tenha um registro, para você participar de qualquer edital e para você negociar com qualquer produtora e qualquer streaming, eles exigem que você tenha registrado a sua ideia, porque eles já querem se precaver ali de que não haja nenhum tipo ali de qualquer problema nesse momento inicial de desenvolvimento da ideia. Então, esse é o primeiro registro que eu vejo. Eu sempre falo para todo mundo, se você tem uma ideia, se você exteriorizou a sua ideia em algum projeto, em algum roteiro, em algum argumento, por favor, registre na Fundação Biblioteca Nacional. A partir daí, aí a gente Ou em entra algum lugar, no né? desenvolvimento aí. Ou em algum lugar, exatamente, ou em algum lugar. Se está muito difícil a Biblioteca Nacional, a gente aqui no interior, a gente sente uma dificuldade muito grande de acessar a Biblioteca Nacional, mas então registre em algum lugar que para você seja mais fácil, só para que você tenha isso e você consiga comprovar. A partir daí, a gente entra ali nos trâmites, digamos, da Ancine, né? Então, isso, se a gente quiser seguir mesmo o trâmite, o cronograma e a cronologia tradicional, a gente entra nos trâmites da Ancine, então é o que o Lucas falou mesmo, verificar a questão de produtora, verificar se a sua produtora está com o registro correto, se a produtora está com o KNAI correto, porque o KNAI atrapalha também depois quando você for participar de algum edital, principalmente o FSA. O FSA ele só aceita 3 tipos de KNAI, então você precisa verificar e regularizar isso. Depois disso, aí a gente entra nos contratos, que depois acho que a gente pode até especificar melhor, porque essa questão do contrato é bem... Os advogados, eles brilham os olhos, né, quando a gente fala de contratos. No final, a gente entra na questão, no final que eu digo, você vai lá, desenvolve a sua obra, tendo ali já todas as licenças e os termos organizados, beleza? E aí a gente tem uma obra. Quando a gente tem essa obra já desenvolvida, e a gente, que eu falo, o produtor mesmo, ele vai ter a obra dele, feita, realizada por toda a equipe dele, e aí você precisa lançar essa obra na Ancine como um produto brasileiro. E aí você vai pedir para a Ancine o certificado de produto brasileiro. Eu vi ali uma pergunta perguntando se para você veicular no YouTube precisa de CPB. Não, não precisa. Você precisa de CPB para as janelas que estão na legislação, tá? Eu não vou saber elencar todas, mas são as janelas tradicionais, que é cinema, televisão, VOD, streaming. São essas janelas assim que você precisa se atentar. Aí você precisa tirar esse certificado de produto brasileiro, que vai atestar que você, dentro do território brasileiro, desenvolveu uma obra audiovisual. E a partir daí, se você quiser comercializar essa obra, você tira o CRT, tá bom? Para a obra, que é o certificado de registro de títulos. E aí você vai também, tudo isso na Ancine, você vai tirar ele, por quê? Porque os próprios streamings, as próprias plataformas, as próprias distribuidoras exigem esse certificado para que você consiga comercializar tudo isso. Isso vale, gente, para infinitos tipos de obras audiovisuais, tá? Videoclipe, videoarte, série, filme, esses videozinhos de TikTok, dependendo... Ai, falei, desculpa. Esses videozinhos pequenos, assim, da outra plataforma, dependendo para onde você quiser levar ele, você precisa. Então, assim, só para mostrar que é bem mais complexo do que a gente acha que é. Assim, a gente acha que é só pegar uma câmera e gravar, mas tem todo um trâmite muito específico. E aí, além disso, tem a Ancine fiscalizando ali produtor, diretor, para ver se está tudo certo com a questão tributária. Então, nossa, e aí já vai o advogado junto. Então, Tem é um monte de coisa. Tem Condecine. Tem Condecine, a taxa da Condecine. Então, vixe. Uma coisa que eu costumo falar é assim, é sempre muito mais fácil você organizar a casa quando o negócio ainda está pequeno, né? Então, por exemplo, esses canais de YouTube, é muito melhor você organizar tudo quando você está começando. Tudo bem, não estou muito pequeno ainda, não tenho dinheiro e tal, mas assim, não deixa você explodir para você tentar organizar a casa, porque daí fica bem mais difícil, né? E aqui... Eu vou me adiantar um pouco, mas é que eu tô com medo de não conseguir ter tempo de falar sobre isso. Mas já que a gente falou da Ancine, da necessidade de ter uma produtora, de ter a obra registrada e por aí vai, a gente está passando por um desafio muito grande, que inclusive volta lá no começo, quando a gente estava falando das produções de fora, das produções no Brasil e do mix de produções, né? Então, eu queria até que o Lucas começasse a falar sobre isso. Então, hoje, a gente tem, especialmente pelos canais do YouTube, a gente tem empresas de fora
produzindo conteúdo aqui e veiculando, por exemplo, a nível mundial. Aí, por exemplo, um canal do YouTube que explode, ele vai se transformar numa série para passar ali na Netflix, ou na Globoplay, ou na Amazon Prime, qualquer um que seja. Eu preciso passar por esses procedimentos da Ancine, por exemplo. E aí, como que faz, né? Isso daqui é um desafio que vocês estão enfrentando? Contem um pouquinho para mim. Lucas, pode começar com você. Na verdade, é um desafio gigantesco, né? Se a gente especialmente pegar canais de YouTube, como fica mais fácil, inclusive, eles abrirem uma empresa nos Estados Unidos para receber a verba que é paga em dólar pela plataforma, e muitos canais grandes fazem isso, então eles são brasileiros, às vezes produzem aqui, mas abrem uma empresa nos Estados Unidos para receber, né, o valor do YouTube. Acaba ficando muito difícil porque, por exemplo, a Ancine não aceita produtoras internacionais. Na verdade, aceita, mas tem uma série de dificuldades e uma série de limitações para produtoras que são internacionais. Depois tem uma dificuldade de passar ou repassar esse dinheiro para o Brasil sem ter a bitributação, porque eles são tributados nos Estados Unidos, quando repassam para cá, acabam sendo tributados ou pagando taxas. Então, existe uma enorme quantidade aí de coisas que são feitas, algumas legais, outras nem tanto, para mandar esse dinheiro. Existem contratos que são mais complexos, porque acabam sendo contratos de transmissão internacional, ainda que de licenciamento, quando a gente está fazendo uma sessão, um licenciamento. Então, a gente, por exemplo, tem um canal grande do Brasil, só que a empresa é dos Estados Unidos, e aí as contratações, algumas são feitas no Brasil e outras são feitas na Europa. Então, são contratos complexos e diferenciados que você precisa dar conta e também harmonizar para que fiquem bonitinho. E veja que já envolve outras coisas para além da propriedade intelectual também, né? Envolve questões tributárias, questões trabalhistas e por aí vai. A parte trabalhista vem sendo muito complexa, porque algumas empresas vêm trabalhando com um prestador de serviço já fixo, vamos assim dizer, o que já não seria, dentro da nossa visão trabalhista, uma prestação de serviço, já entraria ali questões de CLT. Outras nem tanto, então a gente ainda está, é um processo que começou agora, né, como a gente falou, essas grandes, não tão grandes, mas os canais que já desenvolveram bastante, eles agora começaram a se transformar numa produtora, e eu acho que esse movimento é um movimento natural, né, depois de que o YouTube já está sólido, já tem uma produção de conteúdo sólida no YouTube, já está ganhando uma grana boa, de criar uma produtora e transformar essas produções, às vezes, numa série, num documento, num curta, num filme, numa animação, enfim, existe uma N possibilidades de transformar isso, mas a gente ainda tem muitas dessas dificuldades, né, porque por ser intangível, por ser abstrato, vamos assim dizer, é muito fácil essa pulverização internacional dessas propriedades, mas existem diversas regulações internacionais que dificultam, né? Tributária, trabalhista, de próprio licenciamento. Estados Unidos, por exemplo, tem uma legislação em alguns estados específicos, em Miami, por exemplo, onde Miami fica, que eu acho que 75% dos valores recebidos da propriedade intelectual, do licenciamento da propriedade intelectual, tem que ir para os Estados Unidos, tem que voltar para lá. Né? Essa é uma legislação que foi feita especificamente para as grandes produtoras, né? Para não ficar propriedade intelectual sem ser tributada. Então a gente tem alguns clientes que estão com essa dificuldade, aí precisa contratar parecer de contador lá para ver como vai articular essa questão. Então na hora de vir para cá é um problema, na hora de voltar para lá é outro problema. E até o próprio registro na Ancine, né? Tem um problema muito sério. Eu acho que a Vitória pode falar melhor que eu. Sim, exatamente. É porque, assim, isso que eu ia falar, assim que o Lucas concluísse. Sim, esse formato de produção, que é um formato de produtoras que fazem obras audiovisuais para YouTube, digamos assim, e ainda produtoras, nisso que o Lucas falou, são produtoras brasileiras, mas que têm sede lá nos Estados Unidos, mas aí a equipe é praticamente toda brasileira. Isso a gente tem encontrado entraves muito grandes, dentro até das normativas da Ancine, porque o que eu ia falar é que a própria Ancine tem regramentos específicos para o que é uma produtora,
quantos brasileiros precisam estar dentro dessa produção para que seja considerada uma obra brasileira. Aí depois disso, se, por exemplo, o que a gente viu de cliente nosso, é um cliente que tem uma atuação já há alguns anos e uma atuação muito forte, então, ou seja, são clientes que conseguiriam pleitear editais e verbas governamentais para fomento, eles conseguiriam tranquilamente, mas eles não conseguem entrar no edital justamente por quê? Porque a normativa da Ancine, ela exige uma certa forma, que é uma forma que está já, ela está ali, ela vem ainda lá da MP, lá de 2010, então, assim, são coisas que a gente vê que são legislações brasileiras que não se atualizaram ainda. Elas não estão adequadas ainda, não estão plenamente adequadas a essa nova forma de fazer audiovisual, né? Então, a gente tem sentido, sim, como o Lucas falou, existe, sim, a empresa estrangeira, que dá para você registrar dentro da Ancine, empresa estrangeira, mas esse formato, por exemplo, de produção que a gente vê de vários canais do YouTube, não se adequam à empresa estrangeira, porque não são empresas estrangeiras. Né? Então, é bem complicado, assim, e aí a gente acaba não conseguindo os registros, não conseguindo emitir CPB, aí tem que emitir o ROI, que é o registro de obra estrangeira, mas não é uma obra estrangeira, é uma obra brasileira. Então, assim, e aí a gente vai lá na comunicação com a Ancine tentando solucionar os problemas, assim. Mas a gente percebe que até eles mesmo, como a legislação não está atualizada, nem eles conseguem solucionar bem, assim, sabe? É isso que eu ia falar mesmo. Bom, gente, a gente está caminhando para o final aqui. Dentro do que eu tinha conversado com vocês, a gente tem mais um minutinho. Então, vou ter que passar por algumas perguntas que eu ia fazer, porque não vai dar tempo. É um tema que, bom, afeta nós três aqui, então a gente gosta muito, né? A gente poderia falar durante muito tempo. Mas eu queria que vocês finalizassem, cada um falando qual é o principal desafio jurídico na área audiovisual. Então, para vocês, qual você entende o principal desafio jurídico e como o advogado pode contribuir com esse desafio? Bom, acho que só isso, na verdade. Então, qual é o principal desafio na sua visão, tá? E como o advogado pode contribuir para ele? Pode começar pela Vitória. Tá bom. Olha, o que eu vejo, Mari, é que, assim, como a gente tem uma tradição ainda muito forte de Ancine, de produções que foram realizadas por fomento público e muito pautada ali pela normativa da Ancine, e a Ancine, por muitos anos, ela não valorizou o papel do advogado dentro dessas produções, existe uma desconexão muito grande ainda entre o advogado e os produtores executivos, e, assim, é uma dificuldade mesmo de linguagem até. Então, o que eu vejo é que a gente precisa, acho que o principal desafio é essa aproximação mesmo do advogado, juridiquês nenhum, então, aprender a falar a linguagem deles, porque, como vocês puderam perceber aqui nessa live, são muitas terminologias, clearance, showrunner, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, são muitas terminologias para além das terminologias jurídicas. Então, assim, simplificar e se tornar realmente uma comunicação mais acessível, o advogado muito mais acessível, sair um pouco desse formalismo também, porque a gente está lidando com uma área que é quase nada formal. Então, eu acho que a maior dificuldade, e também o papel do advogado, é essa aproximação. Realmente, porque os motivos que o advogado, a gente apresentou aqui milhões de motivos que precisa, sim, de uma atuação de advogado nessa área. Então, agora é a aproximação, é esse caminhar junto. Exatamente. Perfeito. Lucas? Eu sigo mais ou menos no estilo ali da Vitória, corroboro com ela, mas eu vejo que isso também é uma falta de percepção de necessidade, né? de um certo amadorismo, vamos assim dizer, empresarial, não amadorismo de produção, nem nada. Nós temos ótimas produtoras, pessoas criativas, fenomenais. Mas uma dificuldade ainda, uma falta de amadurecimento empresarial, né? De se ver como uma empresa, de se tornar uma empresa, de se articular como uma empresa e de se formalizar como uma empresa, ter todos os contratos, todos os termos, tudo bonitinho. E aí a gente vê uma certa discrepância, de que quem tem dinheiro, né, grandes canais de YouTube, por exemplo, normalmente não quer se profissionalizar, porque já está dando certo, está maravilha,
E quem não tem dinheiro quer se profissionalizar porque hoje sente essa dificuldade. A Ancine mudou muito nos últimos anos, então vem forçando diversas coisas, como, por exemplo, contrato com distribuidora ou contrato com canal já fechado. Então, que é uma dificuldade muito grande já de se conseguir, que depende de uma negociação prévia, de correr atrás já de um monte de coisa para ter acesso aos fundos setoriais. Então, quem é pequeno está querendo, mas está com falta de grana, não tem dinheiro, não tem verba. E quem é grande não está afim, porque, enfim, não vê as necessidades no momento, né? Só depois que toma um processo é que daí a coisa fica feia. Então, eu acho que o papel do advogado é também, além, óbvio, de ter um tipo de transmissão comunicativa mais tranquila, mais fácil para ser aceita, né, nesse meio, mais educativa, efetivamente, né? Por isso que essa live também deveria ser valorizada, porque efetivamente falta uma compreensão dessa cadeia, de como fazer, de uma certa facilitação para essas produtoras que são boas, mas estão passando por dificuldade. Então a gente faz alguns trabalhos pro bono, por exemplo, aqui em Londrina, com algumas associações que são tradicionais na cidade, mas que não tem grana. Não adianta você cobrar R$ 50, o cara não vai ter dinheiro. Então, o papel do advogado é um pouco esse, também, um pouco educativo, né? A gente trazer mais esse cenário, falar um pouco mais sobre os termos, facilitar a vida efetivamente do produtor, ou do roteirista, enfim, desse mundo criativo, desse mundo audiovisual, para que eles efetivamente consigam dar esse salto de profissionalização, de uma maior formalização, porque aí a gente começa a entrar efetivamente num meio mais concorrente, no meio mais que depende de uma necessidade de se desenvolver, de buscar novas ideias, de buscar novos formatos, enfim, a competição começa a ficar mais acirrada também entre eles, e isso faz com que eles comecem a mudar, porque hoje enfim, a gente tem lá, eu lembro que uma vez eu vi a lista, né, a gente tinha uma lista de 10 grandes produtoras no Brasil, e o resto, tipo, a primeira lá com 51 milhões, se eu não me engano, no último ano de movimentação, e depois dessa décima era menos que 1 milhão, né? E não faz um filme com menos de 1 milhão, faz um filme com no mínimo 2 milhões hoje, um filme mais ou menos, né? Então, enfim, a gente tem esse cenário mais educativo, de falta de verba também, que corrobora muito com essa informalidade, mas que eu acho que com um pouco mais de educação e, enfim, com fomento nessa indústria, ela consegue se desenvolver sozinha, ela vai crescendo aos poucos. Assim esperamos, pelo menos, né? Perfeito. Eu costumo dizer que eu só consegui compreender os números que envolvem uma produção audiovisual depois que eu comecei a participar dela. E participar dela, não necessariamente participar da produção, mas ouvir as pessoas, ter, né, essa empatia, entender toda a cadeia criativa que envolve uma produção. Então, essa aproximação que a Vitória falou de comunicação, ela também é necessária para que a gente entenda essa cadeia, né? E para a gente valorizar essa cadeia. Então, quando a gente fala de números muito, muito expressivos, podem ser expressivos para a gente, mas não necessariamente para uma produção boa como as hollywoodianas aí, né? Que, na verdade, às vezes só falta verba mesmo, né? Então, eu acho que essa empatia é fundamental. Vitória, Lucas, muito obrigada mais uma vez pela participação. A fala de vocês foi perfeita. Eu acho que a gente conseguiu deixar uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo que passou por aqui, todo mundo que vai assistir essa live depois. Essa live vai ficar salva aqui no perfil da Liga e também vai para o YouTube, no canal da Liga Nacional de Propriedade Intelectual. Se inscrevam lá, acionem lá as notificações para vocês receberem os outros conteúdos. Tem conteúdo valiosíssimo aqui. Aulas, na verdade. Temos aulas aqui, né, gratuitas e disponibilizadas para vocês. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui moderando essa live de hoje. Agradecer o convite da doutora Soraya, especialmente, que estava aqui até agora e já disse que nós estamos convidados para 2003. Pode contar conosco, com a nossa participação. Obrigada por todo mundo que ficou aqui até agora, todo mundo que contribuiu aqui nos comentários. Infelizmente, não consegui também ler todos. A gente tinha preparado uma ementa, vamos dizer assim, um pouco maior, mas no calor do momento a gente vai falando aqui, né?
mas com certeza teremos outras oportunidades de conversa. Com certeza teremos outras oportunidades de conversa. Um grande abraço para vocês e um bom final de tarde aí para todo mundo. Obrigada, Até obrigada, mais, gente. pessoal. É isso. Obrigada. Até Até. mais. Tchau, tchau. Boa tarde a Tchau, todos. tchau. Tchau, Boa tchau. tarde. Boa tarde. Tchau.